Ele nasceu com uma deficiência motora que compromete os movimentos e a fala. Cineasta, aos 35 anos de idade, decidiu fazer um documentário para dizer para a sociedade em alto e bom tom: eu não sou um coitado e explico o motivo. Quer conhecer essa história? Então fique com a gente, está no ar o Educação! Meus convidados são o cineasta Daniel Gonçalves, diretor do documentário Meu Nome é Daniel, que já ganhou 6 prêmios, e a doutora em educação, fonoaudióloga, professora da UERJ, Mara Monteiro da Cruz. Muito bem-vindos ao programa. Daniel, quanto tempo foi desde que você concebeu a ideia até o documentário ficar prontinho? 3 anos. 3 anos até o filme ficar pronto e 4 até ele ser lançado comercialmente. Eu considero o início do projeto uma campanha de financiamento coletivo que eu fiz em 2015, de maio a julho de 2015. E fiz essa campanha por 2 motivos principais. O primeiro era, lógico, ter uma grana para poder começar a pensar no filme de alguma maneira. E a segunda era fazer o projeto aparecer. Consegui as 2 coisas, né? A gente na época bateu a meta em 130%, né, a meta do financiamento coletivo, e o filme apareceu. E apareceu da seguinte maneira. Eu tinha um amigo que na época trabalhava com o Roberto Berliner, né, na TV Zero, e ele acho que mostrou o projeto, o filme pro Roberto. O Roberto se interessou, me chamou para conversar e entrou no projeto como coprodutor. E a entrada do Roberto foi super importante para a gente poder ganhar o nosso primeiro edital, que foi o edital da Rio Film em 2015, porque ter a TV Zero junto com a Seu Filme, que era a minha produtora, e que na época éramos uma produtora que tinha 2, 3 anos de vida. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença ter o Roberto e a TV Zero com um respaldo ali mesmo, sabe? De dizer que não era qualquer um que estava fazendo aquilo. Mara, agora é uma resposta muito bacana a gente ver um documentário como o do Daniel, que a gente vai entrar nesses detalhes, premiado 6 vezes, com uma divulgação bacana se a gente for comparar com outras iniciativas. Já é uma resposta, você acha, da sociedade pedindo um mundo idêntico ao que a gente porque na verdade é diversidade, é tudo isso? É muito importante. Um mundo mais coerente consigo. Essa visibilidade que hoje em dia nós temos com as mídias, com a cultura, porque a gente precisa sair desse lugar comum do diagnóstico, do rótulo, e procurar conhecer as pessoas. Eu acho que o grande ganho é você conhecer a pessoa. Sim. E é muito interessante. Meu nome é Daniel e a gente quer conhecer o Daniel. E aí, conhecendo o Daniel, a gente quer conhecer outras pessoas também. Acho que essa é a maior lição. Daniel, por que ficou tão forte isso na sua cabeça? Não, eu vou fazer um documentário para falar quem sou eu, falar da sua busca também por esse diagnóstico, que já é uma... E pontuar, olha só, não sou coitado. Você ouviu muito isso na sua vida? Sim, bom, a ideia de fazer o longa veio de um curta que eu fiz, né? Em 2014 eu fiz um curta chamado Como Seria, que é um desses concursos de vídeos que de vez em quando aparecem na internet. É um curta de 3 minutos. E nesse curta eu tento imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse a deficiência. E esse curta, o concurso não deu em nada, e teve um dia que eu resolvi publicar ele nas redes sociais e tal. E aí acho que naquela época o algoritmo não era tão forte,
E só através de amigos e amigos de amigos Viralizou. o filme viralizou. Teve 25 mil, 30 mil visualizações na época. E aí falei, tem mais história para contar. Ótimo. E aí começo, né, a desenvolver o projeto que veio a ser o Meu Maranhão. Mas essa outra coisa de dizer que eu não sou um coitado, né, de não me colocar num papel de vítima e nem de me colocar num papel de super-herói, isso veio, acho que, da minha vivência mesmo, né? Eu sofri muito pouco preconceito, né? Por uma série de fatores, mas acho que tem um fator sorte aí também de eu ter estado só em lugares que sempre me acolheram muito bem. Mas de vez em quando na rua aconteciam e ainda acontecem situações que são um pouco de preconceito, né? Eu me lembro uma vez, quando eu era criança, eu estava andando pela varanda de um clube quando um casal me chamou de coitadinho. Eu respondi, coitadinho é o... Falou um palavrão. Falei um palavrão. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que acontece com uma certa frequência é quando eu chego com a Dani, que é minha namorada, em lugares que as pessoas não me conhecem, ou não nos conhecem, as pessoas acham que ela é minha amiga, que ela é minha irmã, que ela está me ajudando por caridade. Namorada é a última opção. Isso também é preconceito. Claro. Né? De você achar que a pessoa com deficiência não pode ter uma namorada, não pode ter uma vida afetiva, não pode ter, sabe, sexualidade. Não pode se relacionar. E uma coisa que teve muito clara pra gente, né? Pra gente, eu digo, a equipe do filme, né? Desde o princípio, é que o filme não poderia cair de jeito nenhum nesses dois lugares, né? Ou o coitadinho, ou a coisa da superação e do super-herói, porque eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Exatamente. Eu acho que o que você está trazendo para cá, porque a gente já falou muito desse lugar, né? Já falamos do lugar do coitadinho, já falamos do lugar do preconceito, mas não tínhamos falado ainda do outro polo, que é o super-herói, né? Nossa, como ele se superou e, portanto, ele é algo também extraterreno, que né, não existe. Esse lugar também sempre me incomodou, né? Claro. E eu demorei a entender o porquê que as pessoas pensam isso, acham isso. Mas hoje eu sei, hoje eu tenho uma ideia. Que a maioria das pessoas tem uma deficiência, uma coisa ruim. Então, se as pessoas, se eu, mesmo tendo uma deficiência, eu trabalho, eu namoro, eu jogo bola, eu vou ao cinema sozinho, eu só posso ser um super-herói. Esse é essa coisa da superação vem daí. Tem a ver com desconhecimento também, né? Há muito pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência não iam para a escola, não saíam na rua, ficavam em instituições médicas. Médico é para quem precisa de tratamento, né? Para quem tem uma doença. Até hoje tem essa confusão, né? É uma doença, não é? Então, a partir do momento em que esses movimentos começaram a promover a participação das pessoas nos espaços públicos, o desenvolvimento acontecendo nas escolas, o preconceito tende a diminuir porque essas pessoas se tornam mais conhecidas. Então a gente consegue encontrar esse conceito da pessoa real. Todas as pessoas têm dificuldades. É claro que uma deficiência traz mais dificuldades do que quem não tem a deficiência. Mas todas têm os seus caminhos para buscar desenvolver uma vida de participação em sociedade, né? Uma vida de cidadão, né? A que todos têm direito. Sim, claro. E eu acho esse discurso da superação, ele vem muito de pessoas que não têm deficiência, né? E eu acredito, assim, né, até uma fala que eu meio que roubo do Rodrigo Mendes, que é um cara que
que tem o Instituto Rodrigo Mendes, que faz um trabalho super legal de educação inclusiva, ele tem uma fala sobre superação que para mim é isso. Para ele, a única superação que faz algum sentido é a superação coletiva, né? O dia que a gente conseguir deixar todos esses estigmas, esses estereótipos da pessoa com deficiência para trás, a superação individual não vai fazer mais sentido, porque vai ter muito Daniel, né? Vão ter muitas pessoas com deficiência que levam vidas comuns, sabe? Como qualquer um. Sim. Então, eu também acredito muito nisso, né? Nessa superação coletiva, do que uma superação individual minha. Na verdade, a gente está precisando muito mais de uma superação coletiva, das superações coletivas do que das individuais, né? Eu acredito nisso. Eu queria que você falasse, Daniel, como é que foi a sua escola, educação básica, né? Aí, ensino fundamental, ensino médio. O que você sentiu que foi legal e se teve alguma coisa que não foi legal para você? Minha trajetória escolar foi muito tranquila mesmo. Eu estudei em 3 escolas. A primeira escola, ela tinha ali o que era o Jardim de Infância e o antigo CA. A segunda escola tinha o que a gente chamava de primário, né? Primário e o ginásio, né? Primeira a 8ª série, e uma terceira onde eu fiz o 2º grau, o ensino médio. E todas elas... Todas elas nunca tive nenhum problema maior. Teve o lance do pula-pula, né? Que perguntaram por que você não subia, não brincava no pula-pula. E aí eu achei fantástica a resposta da mãe dele. Perguntaram para a mãe dele por que ele não brincava no pula-pula. E ela virou e falou assim, pergunte para ele. Eu achei assim... de uma sabedoria. Acho que eles, né, os meus pais, não só na escola, mas sempre tiveram esse tipo de atitude, de postura. Quando alguém chegava e perguntava alguma coisa para ele, eles sempre jogavam para mim. Mas, assim, voltando para a coisa da escola, eu fui alfabetizado usando uma máquina de escrever. Né? Até hoje, para mim, não é prático escrever, né, manualmente. Que dirá, né, 30 anos atrás, quando eu estava sendo alfabetizado. Sim. E a máquina nunca foi um problema, né, em nenhum dos colégios. Em nenhuma das escolas a máquina foi um problema. A máquina era a maneira que eu escrevia. E tudo bem. Nunca existiu uma pressão para eu ter que escrever à mão. Sim. Porque não teria como mesmo, seria muito difícil. E não teria lógica, né? Exatamente. Qual é a lógica disso? Porque qualquer processo de ensino-aprendizagem tem um objetivo, tem uma lógica, tem um porquê. E qual seria o porquê? Simples, mas na prática, às vezes, não é tão simples. Não é tão simples, né? Enxergar isso. Existe, às vezes, as tradições falam mais alto do que a lógica, né? Então, eu sempre questiono, assim, qual é o objetivo desse conteúdo, né? O objetivo é que ele escreva ou a gente quer saber a história, a gente quer saber a geografia, né? Então, por que não pode ser uma prova oral? Por que não pode datilografar ou digitar? Mas, na prática, a gente nem sempre tem uma boa receptividade a esse ponto de vista. E aí eu falei para ele que eu achei ótimo, porque ele foi feliz, né, sempre na escola, porque ele teve esse bom senso dos educadores, né, pelo que ele relata. E seria bom que a gente estivesse vendo essas situações se repetindo com mais frequência, isso que eu ia né? falar. Mas nem sempre a gente vê isso. Ele é visto como um caso de sucesso, porque ele não é um caso comum, né? Não é um caso comum. Hoje tem para mim que a gente deu sorte mesmo de ter passado só por escolas que foram bacanas. Porque, veja, Mara, eu acho que concorda comigo, a questão não é financeira.
A questão do preconceito, ela não é financeira, ela pode ocorrer tanto numa escola particular, quanto numa escola pública na Zona Norte, numa escola pública na Zona Sul. Sim. O preconceito, ele não... Então, realmente, eu acho que foi uma questão de sorte. A gente deu muita sorte de ter passado por esse lugar em que eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu fui ter problema mais velho. Em um vestibular, depois na prova depois na prova teórica para tirar a carteira de motorista. E por Tudo último, por questão de adaptações, e né? por último num concurso que eu fiz. No vestibular, a gente sempre pedia para ter uma pessoa para me ajudar a passar as respostas para o cartão, né? Quando era prova objetiva. E aí, num vestibular da UF, se não me engano, eu cheguei para fazer a prova e eles não deixaram usar a máquina. A alegação na época foi que, já que ia ter alguma pessoa para passar as respostas pro cartão para mim, essa pessoa escreveria, mas eu escrevia. Eu escrevia a máquina. Eu precisava dela só para passar pro cartão. E aí naquele disse-me disse, vai, não vai. Tempo rolando. Eu não usei a máquina, mas também não usei a pessoa. E depois, na prova teórica, né, da habilitação, foi coisa parecida. Como a prova era toda objetiva para fazer conta, eu levei uma caneta, marquei, né, como todo mundo, e na hora de passar para o cartão eu pedi ajuda. Aí tinham 2 fiscais na sala, aí veio o primeiro fiscal falando, não pode. Por que não pode? Porque só você pode escrever no seu cartão. Aí eu falei, tá, mas eu não escrevo, e aí como faz? Aí ele chamou o segundo fiscal, aí o segundo fiscal ouviu a história. Aí manteve a resposta. Aí nisso todo mundo já tinha parado para prestar atenção. Aí chama o responsável pelas salas. Aí o responsável pelas salas mantém a resposta. Eu sei que chegou, acho que no presidente do órgão que fazia a prova, e o cara manteve a resposta. E por último, que eu considero a mais absurda de todas, foi um concurso que eu fiz, que o órgão organizador não deixou usar a máquina, com a seguinte alegação: você vai estar levando vantagem sobre os outros candidatos se você usar a máquina. Eu costumo dizer que foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Eu fiz do jeito que eles queriam, né, ditando a prova para uma pessoa. Eu nunca tinha feito daquele jeito. Né? Tem gente que faz assim. Quer dizer, eu acho que a gente está muito mal preparado, né, ainda, infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho, Mara, quais são os principais, a gente sabe que são muitos ainda, mas o que você destacaria assim como os principais empecilhos para essa educação inclusiva? E aí a gente está falando no geral, né, no aplicar uma prova, no que vai para fora mesmo dos muros da escola. Primeiro ponto a gente já falou, que é o desconhecimento. E às vezes as pessoas falam assim, eu quero saber como é, mas não busca informação. Então não é só ter curiosidade, precisa ir de encontro às pessoas, buscar informação, assistir filme, ler livro, participar de encontros. Hoje em dia a gente tem os encontros tão bacanas, debates, matérias em jornal, revista. Acho que a gente tem que se apropriar de conhecimento. Mas o conhecimento só não basta. A gente tem que conhecer as pessoas. Então, se eu tenho um aluno que tem alguma condição específica, não adianta eu saber tudo daquela condição específica, que eu não estou sabendo sobre aquele aluno. Exato. Então, eu preciso ter um olhar atento, eu preciso ter uma escuta atenta, eu preciso ter sensibilidade para realmente conhecer aquele aluno. E conhecendo a pessoa, você vai saber o que ela realmente precisa e o que ela não precisa. Porque também a gente precisa dar espaço para a pessoa crescer, dar espaço para a pessoa conquistar.
Então, principalmente no ambiente escolar, a gente precisa fazer adaptações, a gente precisa de uma série de recursos e estratégias para que essa participação e essa aprendizagem seja viável. A gente precisa cada vez mais ter um olhar atento, uma escuta sensível e precisa ter uma equipe, que não é só uma equipe profissional, é toda uma comunidade escolar assumindo aquele processo de inclusão. Porque a inclusão não é responsabilidade só da família, não é responsabilidade só do professor da turma, muito menos só do próprio estudante. Todo mundo precisa estar nessa... Todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo. Se todo mundo pensasse nisso, né? Se todo mundo se colocasse, né? Se os pais das crianças sem deficiência também se importassem, seria muito mais fácil. Não, e percebessem que aí está a riqueza no ser, né? No ser, em a gente conhecer, em a gente ver o mundo, em a gente ter esse contato com... Agora, uma coisa, por exemplo, que eu vi no documentário que eu achei muito legal, que ele mostra, ele chama atenção para isso, que é ele pequeno com duas primas, aquelas duas meninas eram suas primas? Sim, então, com as duas primas, eles brincando, e mostra nitidamente, porque ele pega no documentário e tem vários vídeos, né, de família, ele faz um trabalho belíssimo, não é à toa que tem seis prêmios até agora, e mostra muito claramente que para a família dele não tinha essa diferença de que, vem cá, não, ele está lá no meio das meninas, os meninos estão correndo para um lado, ele está para o outro, então mostra isso que eu estudei lá com a professora Mari, a professora Patrícia, das pessoas falando, Daniel, que às vezes um menino com autismo estava no banheiro e aí tinha que ser, relatando, né, histórias, pelas escolas, e aí tinha que ser a professora que é da classe especial para tirar um menino com autismo do banheiro. E aí as professoras falando, não, você vai lá e fala para ele, sai do banheiro, não pode ficar aí. Não, mas ele tem autismo, tem que tratar. Não, você fala com ele normalmente como você fala com as pessoas. Olha, aqui não pode. Né? São regras da escola, agora é hora de estar na sala, não é hora de estar no banheiro enrolando. Né? É verdade. E é isso que é a conquista coletiva, e só assim a gente pode acreditar numa sociedade melhor. Sim. E é claro e é legal eu queria que vocês falassem um pouco dessa diferença agora no finalzinho, aproveitassem para falar o de mais importante, porque o programa está terminando, mas essa diferença da pessoa que às vezes está em casa, escuta assim e fala assim, poxa, mas então é para eu tratar assim, mas se tiver alguma necessidade, eu vou deixar lá. Falem um pouco dessa diferença tênue entre a gente, tem até aquela frase, né? Como é que é a frase, Mara? Os desiguais e os iguais, a questão do tratamento. Tem uma frase, inclusive, a respeito disso. Mas queria que vocês comentassem essa questão dessa linha tênue que está entre você ter um cuidado adequado para uma determinada situação e você ter uma super proteção, uma coisa que não faz sentido. Eu acho que o principal é perguntar. Perguntar para a pessoa, perguntar para os pais, perguntar, né? De vez em quando, já aconteceu comigo, de pessoas, eu estava atravessando a rua, a pessoa me pegou pelo braço, me levou para o outro lado da rua porque ela achou que tivesse, sei lá, bêbado, sei lá, enfim. E em nenhum momento essa pessoa perguntou para mim se eu estava precisando de ajuda, ou se eu queria ajuda, sabe? Já cansei de ouvir histórias de pessoas cegas que estão às vezes paradas, esperando em algum lugar, esperando uma pessoa, esperando alguém, ou então descansando, de chegar outras pessoas, pega aquela pessoa e atravessa sem perguntar. Como se fosse um objeto, né? Como se o cego não pudesse estar parado ali de bobeira, esperando alguém. Então é perguntar, sabe? Precisa de ajuda? Quer ajuda? O que eu posso ajudar, sabe? É isso, acho que perguntar é a melhor maneira de a gente começar a quebrar esse tipo de preconceito. É lógico que algumas perguntas são chatas. Por exemplo, uma vez perguntaram para minha mãe se eu falava. E aí ela, assim como aconteceu no colégio, ela falou, pergunta para ele. E aí a pessoa fica meio sem jeito, assim. Mas tem que tomar cuidado também, que tem umas perguntas
meio sem noção, né? Ah, sim, sim. Mas aí vem, sei lá, de uma curiosidade mórbida que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. Ah, qual que te bate agora? Não é bem uma pergunta, né? Mas poderiam já ter feito essa pergunta. De acharem que a Dani não é minha amiga, que ela não é minha namorada, sabe? Esse é um tipo de pergunta que não precisa ser feito, sabe? Isso já tem que estar desconstruído na pessoa. Mas você sabe que eu gravei um programa aqui sobre síndrome de Down, a gente falando da sexualidade. E aí uma coisa que ocorre muito, que a mãe, inclusive, de uma menina, e a menina estavam conversando comigo, e ela, namorado também e tal, que ou acham que a pessoa que tem síndrome de Down não tem sexualidade alguma, né? Ou acham muitas vezes que tem muita sexualidade, porque muitas vezes é criada realmente longe de todo mundo, e aí como qualquer pessoa que tem sexualidade, né, se quem me cria não entende que eu tenho uma sexualidade, como é que eu vou entender a minha sexualidade? E aí fica uma coisa complicada também para quem está de fora. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito. Nesse sentido, eu te parabenizo pelo seu trabalho. Obrigado. Muito bonito, ficou muito legal. Narrativa super bem construída. E eu acho que é disso que a gente está precisando, de mais informação e de mais vida, de mais troca de verdade. Considerações finais? Estão no finalzinho do programa. Algum recadinho para deixar aí? Mara, Daniel? Eu acho mais sensibilidade, né? Buscar a pessoa e não os rótulos, porque a gente fala assim, vai buscar conhecimento, vai entender como é que são essas questões que trazem diferenças no desenvolvimento, na aprendizagem. E às vezes o professor fala assim, olha, eu estudei tudo sobre autismo, tem nada a ver com o meu aluno, então não vou estudar mais. Pois é, e gente, é tão importante a gente se arriscar nesse terreno do desconhecido, foi se arriscando que a gente chegou aqui, né? A gente busca conhecimento, mas não é para substituir a pessoa, o ser humano, E aqui eu vou deixar um relato meu, que você fala assim, jornalista, uma pessoa, né, informada. Já aconteceu comigo, por exemplo. Uma pessoa cega me encontra na rua e fala assim, você me ajuda a atravessar? E eu falei para ele, né, ajudo. E aí peguei ele pelo braço, e foi ele, não é assim. Deixa que eu boto a mão no seu ombro e você me guia. Quer dizer, a gente, por mais que a gente não é criado, né, para aprender, para determinados tipos de contato. E eu acho que isso está mudando agora, graças a Deus. E sensibilidade que eu digo é justamente isso, você ouvir o outro dizer, né, eu preciso de ajuda, me ajuda dessa forma. Ou então não preciso de ajuda, né? No processo educacional a gente trabalha muito com isso, assim, o que a pessoa faz sem ajuda, é o primeiro ponto. Depois, o que ela faz com ajuda? Mas o que ela faz com ajuda é para ela aprender a não precisar mais de ajuda. Então, é esse o movimento que a gente faz, né? A ajuda no sentido de empoderar, de ensinar o caminho da autonomia. E sempre estar focado nos potenciais e não nas fraquezas, né? Que todo mundo tem. Gente, considerações, Daniel? Sim, só para fechar, acho que nesse sentido... Eu acho que uma das importâncias do filme, né, do Nana Daniel, é ele ter sido feito por mim. Sim. Isso. Sabe, eu mesmo poder estar contando a minha própria história. Seu lugar de fala. Isso eu acho muito importante. E claro, né, para quem quiser assistir o filme está disponível em todas as plataformas digitais de vídeo on demand. Então é só ir lá, procurar, alugar, comprar, enfim. É isso aí. Espero que gostem. E espalhar essa ideia. Espalhar a ideia. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. Sucesso. Parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até já. O que é? Está no meio do começo, no começo do meio e no fim do fim. Acertou quem falou a letra M. O que é? Ela tem todas as formas sem ter nenhuma. Ela não tem cor, não tem sabor, não tem odor. Ela
é pura matéria divina. Acertou quem falou a água.